Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores debates teológicos da televisão brasileira. É um privilégio dividir esse momento com você, que curte o programa, não apenas como aquele mero telespectador, né? Mas nos auxilia na construção do Vejam Só, e é exatamente isso que a gente gosta e que a gente valoriza, a sua participação. Por isso, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um tema, vamos dizer assim, um pouco diferente, mas que eu tenho certeza que vai te ensinar bastante, por isso fica ligadinho aí, tá? Antes de apresentar os meus convidados, só reforçar aqui para você meu perfil lá no Instagram. É mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, repercutir tudo aquilo que acontece no programa. Eu fico esperando a sua mensagem por lá e deixo aqui registrado o meu agradecimento a todo mundo que passa por lá também, tá bom? Vamos lá, deixa eu apresentar aqui os meus convidados para a gente iniciar a nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Marcelo Segredo, ele que é especialista em gestão de crise financeira. Marcelo, primeiro, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite. E, rapaz, agradeço, especialista em gestão de crise financeira. Deve estar trabalhando bastante, hein, Marcelo? Uma ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, Zeca. A RIT é uma casa que sempre recebe a gente muito bem. E, irmão, sim, trabalhando muito, porque a última pesquisa que saiu na semana passada aí da Confederação Nacional do Comércio, 82% dos brasileiros estão endividados. E desses 82%, 84% deles, o maior problema é dívida de cartão de crédito. Eita. Ou seja, é o tal do parcelamento, né? Sim. É o tal do parcelamento. E aí, esses dias até fiz um post nas minhas redes sociais, né? Da pessoa falando assim, Deus, por que eu estou devendo? Me ajuda. E Deus responde, olha, José do Egito armazenava, não parcelava. Né? E as pessoas estão nessa pegada de ficar parcelando. Sim. Uma perguntinha rápida. O problema é parcelar a compra ou parcelar a fatura, ou os dois são problema? O problema é que você começa a parcelar a fatura, achando que... O discurso mais comum das pessoas que eu atendo, Zeca, é o seguinte, mas é uma parcelinha de R$50. É uma parcelinha de R$30. Não é isso que vai me deixar mais pobre. É claro que é isso que vai te deixar mais pobre. Porque você não é capaz de investir R$50 por mês. Sim. Nunca sobra. Por que não sobra? Porque você não sabe administrar o recurso. Então, consequentemente, ao mesmo tempo que eu estou gerando muitas parcelas no meu cartão de crédito, uma hora essas parcelas não serão suficientes para o salário que eu ganho. Sim. E aí você começa a fazer o parcelamento da fatura do cartão de crédito. E aí é que dá início à famosa bola de neve. Bom, a gente vai conseguir destrinchar bastante essa situação, mas antes da gente iniciar mesmo a nossa conversa, Marcelo, eu queria só que você deixasse para quem nos assiste, tiver interesse de conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, tiver interesse de aprender sobre administração financeira, como é que o pessoal pode te encontrar, Marcelo, por favor? Olha, é só chegar no Google, digitar lá Marcelo Segredo, que vai me achar fácil. Só tem eu com esse nome aí. Né? E convidar o pessoal a conhecer meu canal do YouTube, Perfeito. Que é o canal do Marcelo Segredo. Todo dia, Zeca, ao 12h30, eu tô lá ao vivo, trazendo dicas, ensinando as pessoas a saírem das dívidas e como administrar melhor o dinheiro. Perfeito, perfeito. Inclusive, o contato já apareceu aí para você também do YouTube, tá bom? Para você poder acessar e obviamente, gente, é primordial você ter conhecimento sobre essa questão, que nós vamos, obviamente, tratar muito por cima aqui no programa, que é rápido. Mas lá no canal do Marcelo Segredo você consegue se aprofundar em muitas temáticas da questão da economia e da vida financeira. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite, tá bom? Nós temos também o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Tiago Galescas, ele que é da Igreja dos Três Church. Pastor Tiago, graça e paz, uma ótima noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Debutando aqui no programa também. É um privilégio conhecê-lo, meu irmão. Muito obrigado, Deus abençoe. Graças e paz a todos. Prazer estar aqui nessa casa. Primeira vez que eu venho, já estou um pouco ansioso, né? É normal. As telas ali com a televisão. Mas obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Que puder somar aqui. Sem dúvida. Jesus. Sem dúvida. Vai ajudar bastante
Até porque muitas vezes a gente ainda tem a ideia de desassociar esse conhecimento da vida cotidiana com aquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala bastante sobre administração, né? Marcelo já deu um Muito. spoiler aqui, citando o exemplo de José. E outros casos. Então nós vamos conseguir aprofundar bastante Com nisso certeza. e sua ajuda vai ser fundamental. Mas antes, Tiago, vou pedir a informação da igreja para quem nos assiste, quiser conhecer o ministério, o trabalho de vocês, como é que faz? Por favor. Vamos lá. A nossa igreja está situada ali na Vila Constância, né? Temos o Instagram, chama Dos 3 Church, que é dos, né? 3 meses, numeral 3, Church. Igreja de bairro ali, pequena, mas tem um amor pela obra, um amor de abraçar as pessoas que estão em situações precárias, né? Tanto financeira, tanto espiritual, principalmente, né? Sim. Estamos trabalhando ali também. Nosso irmão Marcelo, ele faz o trabalho de missionário, levar alimento para quem necessita, fazer um acolhimento para pessoas, para famílias. Bem. Nosso trabalho é esse. Além de ajudar também financeiramente, né, ensinar o caminho das pessoas, né, após encontrar Jesus. Auxílio espiritual, financeiro e hoje com os homens também moral. Boa. Isso aí, cuidar do ser humano de maneira integral, né? Em todas as áreas que ele necessita. De novo, obrigado, viu, Tiago, pelo carinho. O contato também já apareceu aí para você, tá bom? Para conhecer a igreja e, obviamente, o ministério do nosso irmão também, só acessar por lá, tá bom? Hoje, na nossa conversa, como a gente já adiantou aqui, nós vamos falar sobre finanças à luz da Bíblia. Tá? E antes de entrar no aspecto dinheiro e administração, eu queria começar ouvindo de ambos. Vou começar até com o Tiago, tá bom, Marcelo? Depois eu volto aqui, porque, Tiago, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, ó, pra gente. Ter problema financeiro vai interferir na vida espiritual da pessoa? Como é que a sua experiência te faz responder essa pergunta? Vamos lá. Eu também trabalho na área financeira, no setor de investimento, e muitas pessoas vêm através da igreja também. Pastor, me ajuda a sair da dívida, me ajuda a poupar ali com o que eu faço, né? E a gente vê primeiramente o lado espiritual. O mal do cristão é não ler Bíblia, né? Se você for ler a Bíblia, você deu algo muito simples aqui. José, né, passou as vacas gordas, poupou ali, e quando chegou as vacas magras, ele começou, de fato, a não precisar. Pelo contrário, né? Foi um reino muito próspero naquela gestão. Salomão nos ensina também, muitas vezes, a nos preocupar com a nossa velhice, a poupar riqueza, a diversificar os produtos, né? Quando você coloca, não mesmo os ovos no mesmo cesto, mas diversificar os ovos ali. Então, é importante, sim, a gente ter essa maturidade espiritual de entender a necessidade. Precisamos, estou errando aonde? Olhar para nossas finanças, porque isso abala você como homem, né? Você não consegue entregar o seu melhor para sua família e automaticamente abala a família. Então isso desencadeia, inclusive, até separações. Sim. Se a gente for estudar separações hoje no Brasil, óbvio, né? Quase 50% é por causa do financeiro. Não tem estrutura, não tem reserva, não tem um acordo, né? Ambos gastam ali ou não ajuntam o mesmo recurso. Sim. Né? As pessoas, cada um paga uma conta. E a Bíblia ensina que quando a gente casa, somos um corpo só. Então a minha finança também é um corpo só. Então, dá um exemplo, né? Se eu ganho R$1.000 por mês, minha esposa ganha 2.000, então ganhamos 3.000. E aí conseguimos pagar as contas juntos. Se eu tenho essa divisão dentro da minha parte financeira dentro de casa, eu não vou conseguir prosperar. Nem eu, nem minha família. Sim. Porque daí você, mesmo casado, vai continuar ganhando 1, quando vocês podiam ganhar 3, né? 3. Faz sentido. Ô Marcelo, você atende muita gente falando que o dinheiro trouxe mais problema que solução, e aí tanto da má administração, recursos mal investidos. Sim. O dinheiro, se você não souber cuidar dele bem, ele pode maltratar você? O principal problema hoje, Zé, é que assim, o Brasil não tem a cultura de investir. Ele tem Nós vivemos uma era em que as pessoas dão mais valor pro ter do que pro ser. Perfeito. E aquilo que o pastor Tiago estava falando, né? Marido e mulher. Então, veja só. Eu ganho 2.000, você ganha 3.000, você ganha mais 1.000, ganhamos 3.000 juntos. Não, os casais hoje não são assim. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu trabalho na UTI e o Tiago trabalha no pós-UTI. Né? A pessoa, quando chega a mim, já está destruída, desesperada, cheguei no fim do poço.
Uhum. De novo, José foi jogado no fundo do poço e saiu do fundo do poço Sim. e se tornou um grande administrador. E aí tem um versículo que eu gosto muito de tratar quando eu atendo casais, que está em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então veja, aqui esse versículo fala, homem e mulher deixarão pai e mãe. Homem não é mais menino, maturidade. A mulher não é mais uma menina, maturidade. Se unem e se tornarão uma só carne. Então, a área financeira, Zeca, também tem que ser dessa forma. Mas não, as famílias que eu atendo, o normal é, ela paga a conta de água, eu pago a conta de luz. Ele paga o aluguel, eu pago a escola dos filhos. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Dentro de um casamento tem que existir a prestação de contas, marido e mulher. Casa dividida, a Bíblia também diz, casa dividida não prospera. Perfeito. E ainda, em Amós 3:3, será que duas pessoas caminham juntas se não estiverem de acordo? Não tem como um casamento, uma família prosperar. Então, essa união, essa conversa, esse diálogo entre marido e mulher, para que a dívida não torne um pesadelo dentro de casa, é terrível. Sim. Tem um livro que é a Psicologia Financeira, do psicólogo americano Morgan Housel, diz o seguinte, que tudo que os filhos aprendem sobre dinheiro até os 20 anos de idade, dentro de casa, eles carregam para o resto da vida. Zeca, pastor Tiago, olha a responsabilidade nossa como pais do que nós estamos passando para os nossos filhos. Que eles absorvem essa informação e carregam para o resto da vida. Então, se você, pai, mãe, hoje é imprudente na administração do teu recurso, a Bíblia chama é mais pesada, né? A Bíblia não chama de tolos, Sim. né? Que não sabe administrar os recursos. Então, olha só a nossa responsabilidade como pais com relação ao futuro dos nossos filhos. Porque não adianta nada você deixar dinheiro para o teu filho, deixar herança para o teu filho, se você não deixar para ele a sabedoria de como administrar esse recurso. Deixar o dinheiro sem o ensinamento só vai piorar, né? Só vai piorar. Boa, essa é uma reflexão interessante. Bom, deixa eu só abrir a oportunidade de você também participar, respondendo a nossa enquete, e aí nós vamos continuar o nosso papo aqui, que tem muita coisa para falar. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote na enquete. A enquete disponível lá é a seguinte, ó. A pergunta é, o dinheiro é? Interrogação. Primeira opção, uma bênção, quando bem administrado. Um risco constante no coração, né, para nos desviar, né? E a terceira opção é aquele famoso não sei, né? Rapaz, é um tema complexo, eu tô em dúvida e tal. Você vai lá na terceira opção, tá bom? Vote, participe. No final do programa a gente retoma a enquete para ver como é que ficaram lá as porcentagens, tá bom? Mas eu tô esperando a sua participação. O Tiago, pastor Tiago, o Marcelo falou uma coisa aqui que eu, com a minha experiência teológica, sabia que acontecia. Que é normalmente a pessoa procurar o gabinete pastoral para o aconselhamento depois que ele decide. Sim. Então é muito raro chegar um casal lá para falar assim com o pastor, ô pastor, nós estamos em crise no relacionamento, a gente quer sua ajuda. Normalmente ele bate lá na porta e fala, pastor, nós vamos nos divorciar, nós já acertamos, a gente só quer ver com o senhor como é que faz aí. Isso aí, né? É a luz da Bíblia. Eu não sabia que no dinheiro também era assim, já chegava lá já com tudo arrebentado. Mas é desse jeito mesmo, com tudo na vida a gente deixa para procurar ajuda quando já, eu vou colocar entre aspas aqui, ó, não tem mais ajuda? É comum. Temos orgulho, né? O homem tem o orgulho e tem a vergonha. A questão da masculina é importante mesmo. E nós temos que se ajudar. Quando a pessoa vem para a igreja, ela vem primeiro porque ela quer descobrir algo que não preenche ela. Segundo, como o Marcelo diz aqui, veio arrebentado, né? O mundo bate mesmo e não tem dó. E é todas as áreas, não é só uma área espiritual. Você pega a área espiritual, o começo de tudo, então tudo declina. Então, financeiro, família, aí você vê a droga, tudo começa a decair. Quando eu venho no gabinete, aí você começa a fazer algumas perguntas para o casal, porque eu sempre gosto de conversar separado um do outro. Depois senta os dois e mostrar a verdade para eles. Não a minha verdade, mas a verdade da Bíblia, né? E começamos a mostrar alguns erros também espiritual. E aí, como o Marcelo disse, né, começamos a falar sobre separação financeira.
Às vezes a mulher está precisando de algo, o marido não quer dar, não quer ajudar. Não, ela aqui tem que se virar um pouco, né? Ou o marido está numa situação mais apertada, mas no orgulho não fala, porque tem vergonha da família, dos sogros, né, dos pais, e acaba não abrindo, e chega aonde? Uma decadência. E aí, quando vai ver, já está tudo arrebentado. Então, muitas vezes falta sabedoria, né, em administrar não só o recurso, mas como administrar a família como um todo. Sim. Marcelo, a gente fala muito aqui de casais aqui no Vejam Só, mas via de regra, eu vou até afirmar aqui que essa é a primeira vez que nós vamos falando de dinheiro aqui no programa. Porque normalmente a gente fala da questão da vida amorosa do casal. Sim. E que esse é um grande problema. E eu percebi que o grande detalhe desse problema é a falta de diálogo. Na questão financeira, dá para falar que esse é um aspecto também? O Thiago mencionou aqui que às vezes o homem não quer falar, não quer se abrir. Os casais têm problema de conversar abertamente sobre dinheiro? Esse é o principal problema. Não se conversa sobre dinheiro e quando vai conversar, é briga, é discussão. Por quê? Porque nós não fomos educados e preparados para isso. E aí essa questão financeira se torna uma adversidade dentro do lar. E, de novo, seus filhos estão assistindo a tudo isso. Ah, mas ele é pequeno ainda, ele não percebe. Percebe. Sim. As crianças são muito inteligentes, pegam as coisas rápido. E, de novo, os pais nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Então, essa falta de diálogo, essa falta de conversa, Zeca, é que leva as famílias, os casais, a problemas financeiros e até separação. Hoje, segundo as estatísticas, eu não me recordo a fonte agora, mas problemas financeiros são a principal... É mais motivo hoje de separação do que até mesmo uma traição. Tá. Tem um velho ditado que diz o seguinte, né? Que quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela. De fato, ele se faz verdade. Por quê? Por causa dessa falta de conversa. É muito comum também, Zeca, a gente conversar... Eu atendo famílias o dia inteiro, tá? Minha vida é essa. É atender famílias o dia inteiro. E por que, de repente, muita gente fala assim, mas por que você foi trabalhar nisso, Marcelo? Olha só, Zeca, eu era servidor público, tinha uma carreira já consolidada como servidor público, mas no dia do meu aniversário, o meu pai me ligou. Falou, olha, eu estou em cima do viaduto do Chá e deixei um seguro de vida no teu nome. Eu falei, como assim, pai? O que está acontecendo? Não, eu quebrei a empresa, eu fali de novo e eu vou cometer suicídio. E ali foi Deus puro, né? Eu não entendia nada de seguro, cara. Foi Deus puro falando assim, avisa teu pai que seguro não cobre suicídio. E eu avisei meu pai, ele voltou para casa bravo. Pô, mas nem para morrer eu sirvo? Não, pai. Você não serve nem para morrer. Então, assim, eu senti na pele o que as famílias estão sentindo hoje. E dali para frente, falei, não, eu vou pedir exoneração do serviço público. Eu falei, eu vou trabalhar nessa área e faço isso o dia inteiro, atendendo famílias. E é exatamente esse ponto. É muito natural quando eu atendo o marido, que o homem tem aquela coisa do DNA, não, eu sou o provedor, eu tenho que manter a casa. Então, estão conversando com ele, mas por que a tua esposa não está participando? Não, ela não pode saber. Ou vice-versa. Se o meu marido, Marcelo, descobrir que eu tenho essa dívida no cartão de crédito, ele me mata, ele separa na hora. Então, cadê a união do casal? Então, você percebe aí que tem um desequilíbrio, entra aí a questão da mentira dentro do casamento, da infidelidade financeira, que é muito comum. Que a pessoa fala, não, mas poxa, eu não estou sendo infiel. Tá, a partir do momento que você não compartilha aonde está indo os seus gastos e de onde vêm os seus proventos, né, o recurso, sim, você está sendo infiel com o teu esposo ou com a tua esposa. Sim. Então é um conflito natural hoje em dia. Ô Marcelo, você começou o programa citando um dado do endividamento das famílias, 82%. Você já até adiantou que o cartão de crédito talvez seja o maior vilão disso. Mas eu queria colocar uma pimenta aqui no seguinte sentido. Se perguntar para esses 82% que estão em dívida, muitos deles eu tenho certeza que vão afirmar que se ganhasse mais, solucionaria o problema. Aí eu quero te perguntar, o problema é ganhar mal, porque muito provavelmente a maioria dos brasileiros vai falar isso, né, que ganha mal. Sim. Ou administrar mal? Zeca,
semana passada eu atendi um procurador de justiça, Eu vou falar, o cara estava endividado, né? salário de R$ 43 mil, e as dívidas ultrapassam R$ 1.200.000. Falar, pô, o cara comprou uma Porsche, comprou uma Ferrari, comprou uma casa, comprou uma mansão. Não, são dívidas de empréstimo consignado, empréstimos pessoais, cartões de crédito, padrão de vida. As pessoas vivem um padrão de vida que não condiz com a realidade delas. E esse aí eu entro em outra seara, né? Quem é o culpado de tudo isso? As redes sociais têm uma grande culpa nisso. Porque a gente olha na rede social, vou dar um exemplo aqui. Eu olho na rede social do Thiago, eu vejo ele em Miami, com a esposa, com o filho, tirando foto com o Mickey e tal. Pô, se ele foi, por que eu não posso? Eu congrego na mesma igreja que ele. Não, eu tenho que desfrutar. Mas eu não sei como ele foi para Disney. Há muitos anos atrás, a minha filha estudava numa escola e ela falou assim, pai, meu amigo foi para Disney 3 vezes esse ano. Falei, caramba, que legal, né? E nós vamos quando? Falei, não, nós vamos também, a gente vai se planejar, nós vamos, fica tranquilo. Passado alguns meses, o pai dessa amiguinha dela me procurou. Marcelo, então, cara, tô arrebentado no cartão de crédito. Tá, vamos entender teu problema. Tu compra em dólar, compras internacionais, ou seja, piadinha de consultor financeiro, agora é hora de rir, tá? Quando eu falar já, você sorri. Camarada vai para Disney, tira a foto com o Mickey e volta com a cara do Pateta. Sim. Hora de rir, gente. Isso. Literalmente, né? Então, sabe, o cartão de crédito, sim, é o grande vilão, justamente pelo fato das pessoas não darem valor àquilo que elas ganham. Ah, o meu salário é pequeno. Não, o seu salário, por menor que seja, você tem que viver o padrão de vida que o teu salário vai permitir. E é muito comum, Zeca, veja, hoje, qual é o ativo mais valioso que nós temos? É o tempo. E eu troco o meu tempo de vida, o tempo que eu poderia estar ao lado da minha esposa, da minha filha, para trabalhar, para ganhar dinheiro. Certo? Sim. É uma troca. Eu vendo o meu tempo. Então, eu estou vendendo meu tempo de vida e gastando meu dinheiro como um tolo. Porque eu estou endividado. Então, eu virei escravo do dinheiro. A gente entra numa questão aí, pastor Thiago, que é bem complexa, né? Como o Marcelo falou, às vezes até de viver aquilo que a gente não pode, não tem condição, e acaba se enrolando financeiramente por conta disso. Mas tem um aspecto espiritual muito importante nisso, assim, né? A Bíblia faz vários alertas sobre essa questão do dinheiro e não só da boa administração, mas da ostentação também, né? A Bíblia fala muito, vou falar a minha leitura, né? Muito contrária a essa ostentação aí, né? Mas parece que os crentes hoje não estão muito preocupados com isso. Não, Thiago, por favor, Verdade. Comenta aí pra gente. Vamos lá. Pegando um pouco do gancho de Marcelo, quando o aluno ou o cristão vem falar sobre finanças, Instagram hoje, Facebook hoje, ele acaba mostrando muito consumo, né? Mas tem aquelas iazinhas lá que faz você consumir mais. Sim. É dar um passo maior que a perna, né? É o consumo constante de não pensar na velhice, não é pensar, cara, hoje eu tenho 41, tinha 20, e a vida passa rápido, já me preocupo com meus 60, 70 e como cuidar dos meus filhos. E eu falo pra minha esposa todos os dias, estou ficando mais velho, preciso me preocupar com a minha aposentadoria. E aí começamos sim a poupar para poder fazer uma receita para a gente, não ver só do governo, mas sim ter uma receita tranquila. E o cristão não pensa nisso. Sabe qual é o problema do cristão? Eu vou orar e Deus vai responder. Eu criei oração, como Daniel orou ali, Deus respondeu. Como todo cristão que ora, Deus responde, mas existe também a parte, nós fazemos a nossa parte. Sim. Deus faz o milagre, né? O impossível. O possível nós fazemos. O que é possível? Eu tenho que estudar, eu tenho que crescer, eu tenho que trabalhar mais, poupar mais também. O meu pé pode ir até aqui? Posso. Não dá, então eu vou recuar. Porque, mas que você falou no começo, se eu dou um passo maior que a perna, vai atingir minha família. E aí o que mais dói no homem, além de não ter o recurso, é não ter a família. Sim. Então muitos homens separam, são arrebentados por conta, primeiro, financeiro, meio espiritual
e não fazer a gestão familiar, como o Marcelo diz ali. Tem muitos alunos que não conversam com a família. Sim, sim. Não conversam. Tiago, o que eu faço? Cara, sentar com sua esposa, você tem que conversar com ela, você tem que falar a sua dor para ela. Mas, cara, para de orgulho. Mas tem o contrário também, Tiago, porque nós estamos assim numa perspectiva mais de não ter uma conversa financeira ou se ter uma conversa do cara ser muito restritivo. Não, 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 não e não. Não chega aqueles caras lá que tudo que a mulher pede, o cara, não tá bom, nós vamos ter, não tá bom, vamos fazer, não tá bom, vamos comprar. Aí o cara se enrola porque ele também não sabe falar, agora estouramos o nosso limite aqui. Quando coloca a mulher no circuito financeiro e como a dona do lar mesmo, sim, eu vejo minha mãe, né, não teve estudo, mas ela fez uma gestão muito ferronha ali financeira, de me ensinar a poupar dinheiro, trabalhar cedo, fazer minha faculdade. E meu pai trabalhava, minha mãe cuidava da casa e não tinha estudo, né? Minha mãe muito simples. E quando a mulher participa dos custos familiares, ela começa a entender que, como o Marcelo disse, eu deixo de estar com a minha família, vou para fora, ganho meu dinheiro e volto, então eu preciso honrar meu recurso. Não só honrar, né, meu recurso com meu marido, com o meu trabalho, mas também honrar a Deus. sim. Como é que eu não honro tudo que eu faço ao Senhor, eu estou desonrando a minha família também. Então, quando a mulher participa dos custos, entende a dor do homem, a vida fica mais leve. Começa a orar mais junto, porque o problema financeiro abala tudo. Desde a oração. A oração começa mais a ser uma oração de gratidão. Começa a oração de resmungar, de murmurar, de Deus, eu preciso sair disso, me ajuda. Não é assim. Senta com a família, faça o papel, né? Sim. O possível, vamos cortar custos, dói. Às vezes dá uns 10 passos para trás, mais 2, 3 meses dá alguns passos para frente junto. Pensar na aposentadoria, pensar numa casa própria, pensar no automóvel melhor para a família, porque não se conversa. Aí você vê um irmão melhor que você, eu posso ter também. Sim. Só que também pode estar arrebentado. Sim. Por trás de um carro bonito, muitas vezes não tem um sorriso. Preocupações. E aí Deus nos alerta o quê? Primeiro buscar o reino de Deus. Quando vê Salomão assumir o trono de Davi, Salomão tinha uma sabedoria imensa. Você não vê Salomão entrando em dívida. Você falou para Salomão acumulando riquezas, ao ponto de até dar. Porque Salomão sabia, porque seu pai havia ensinado ele. Sim. Então, isso que o Marcelo disse, meu filho tem que olhar como eu vivo hoje, espiritualmente falando, trabalhando, gerando minhas riquezas, gerando meus produtos. E aí, meu filho, cara, quer ser que meu pai. É o exemplo. Não, sem dúvida. Nós vamos precisar fazer um break, é bem rapidinho. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu vou querer saber do Marcelo aqui. Ele falou que a gente não é ensinado a poupar, né? O brasileiro não tem esse hábito. Se é possível mudar essa mentalidade. Se é possível poupar ganhando pouco também. Se a gente não... Nós vamos falar muito dessa questão financeira. E nós vamos falar também de um aspecto aqui com o Tiago que eu acho interessante, que ele falou que às vezes... O cristão muitas vezes busca o milagre, né? E ele até falou, né? Eu creio em milagre, eu também acredito em milagre. Mas a Bíblia também fala uma coisa interessante, que ela fala que a gente não recebe porque não sabe pedir. E no dinheiro eu acho que eu tenho um detalhe interessante nisso, porque normalmente a gente pede mais dinheiro. Sim. Mas ninguém pede aquilo que Salomão pediu. Sabedoria para administrar o dinheiro. Então, de repente, você não precisa de mais dinheiro, mas você precisa de sabedoria para administrar. E aí o pouco pode virar muito. Porque muito dinheiro na mão pode ser problema também. Então, nós vamos ver. Eu entendo isso da leitura das Escrituras Sagradas. Nós vamos conversar mais no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, já vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia? Quer responder esse chamado que Deus tem na sua vida? Procure pela Agrade, código 11 3115 0819. 3115 0819 é o telefone da Grade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer toda a nossa programação. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje falando sobre finanças,
dinheiro, e como a Bíblia nos ensina a administrar bem os nossos recursos. A gente, já no primeiro bloco, conversou bastante sobre a questão financeira, como é que isso afeta a nossa vida. E Marcelo, eu queria começar esse bloco. Você logo na sua fala inicial já deu aqui um spoiler de que o brasileiro não é treinado ou ensinado a poupar dinheiro. Isso. É possível modificar isso? É possível transformar isso? Ou ainda que ele não aprenda a poupar, ele consegue administrar bem os recursos? Quando eu digo poupar, eu estou visualizando mais essa área de investimentos, assim, né? Sim. Obviamente que gastar menos do que ganha é fundamental, senão ninguém vai conseguir viver, né? Verdade. Mas dá para consertar isso daí no meio do caminho? Olha, Zeca, dá. Eu tô há exatos 33 anos tentando fazer isso, até agora eu não consegui, né? Mas eu tento deixar um legado nesse sentido, porque, olha só, eu dou um curso online ensinando as pessoas a fazer isso, e muitas pessoas, isso é uma estatística da própria Serasa, de cada 10 pessoas que saem das dívidas, em menos de um ano, 8 delas voltam a ficar endividadas. Uau, olha só isso. Caramba, 10, 8 volta. Volta a ficar endividadas. Então, assim, você passou pelo vale, passou pelo deserto e não aprendeu nada, né? Ô Marcelo, eu também não tenho de cabeça, assim, dados estatísticos, mas acho que isso daí é uma taxa de reincidência maior do que drogadicto, por exemplo, daqueles que vão para a clínica de reabilitação. Maior. Caramba. A Bíblia tem mais de 2.500 versículos que falam sobre dinheiro. Meu irmão, quando Deus criou o mundo, já falou, cara, dinheiro vai ser a ruína do homem, vai ser o BO na vida das pessoas. Uhum. Vou colocar vários versículos aqui sobre isso para, né? E aí a gente vem livro de Provérbios, Eclesiastes. Nossa, é o melhor livro de educação financeira que pode ter. Sim. Então, eu entendo assim, o cristão em si, pela falta de... É duro ouvir isso, mas o cristão não lê Bíblia, irmão. Porque se ele lesse a Bíblia e entendesse o contexto da Bíblia, ele teria mais cuidado na administração financeira. Tem a parábola da formiga, né? Aprenda com a formiga, ó preguiçoso. O que a formiga faz? Trabalha o verão inteiro armazenando para passar um período de crise, que é o inverno. E aí a gente vai lá no livro de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, haverá de ser novamente. Sim. Ou seja, vivemos num mundo de crises cíclicas. A cada período de 10, 15 anos, tem uma crise econômica, meu irmão. Após a pandemia, isso se tornou ainda mais comum. Então, a gente tem que aprender, cara. De alguma forma tem que aprender. E às vezes, né, Marcelo, não são nem crises globais, assim, ou econômicas, mas são crises na sua vida, né? Sim. Você perde um emprego que você achava que você nunca ia perder e não tem nenhuma reserva, é uma crise na sua vida, que obviamente seu vizinho não está vivendo, né? O país não está vivendo, mas você está numa crise absurda. Vamos devolver isso para uma pergunta pro ouvinte agora. Como que você pode, então, diante de tudo que nós conversamos, assumir parcelamentos, financiamentos de 60 a 120 meses? Fala para mim. Meu irmão, você não sabe o que vai ser na tua vida no dia de amanhã. Eu não sei o que vai ser da minha vida na hora que eu sair daqui do programa. Como que eu vou assumir um negócio desse? Ô Marcelo, eu vou aproveitar aqui uma consulta aqui agora, hein? Uma dúvida pessoal. Você é contra o financiamento imobiliário? Sou. Tá bom. Sou contra. E aí a gente precisaria de um outro programa só para explicar isso. Tá bom, mas depois, quando a gente terminar aqui, eu vou falar com você. Então, eu vou te perguntar, então. Porque eu fiz essa daí, cara, também esse negócio da casa própria aí, mas não sei, eu fico pensando aí. Mas depois a gente fala, vai, já que não vai dar para explicar tudo aí. E se você quiser saber mais, você vai lá no canal do YouTube do Marcelo, que ele fala mais disso. Thiago, me ajuda aqui com uma questão. No final do bloco anterior, eu até fiquei com essa leitura aqui, né? Deixei essa reflexão aqui para quem nos assiste, que o nosso problema é a gente pedir errado, né? A gente não recebe porque pede errado. Normalmente, o que a gente pede? Dinheiro, né? Eu quero mais dinheiro.
Porque tem pouco dinheiro, meus gastos, então manda mais dinheiro, uma promoção, um aumento de salário e tudo mais. Rapaz, pelo que nós estamos conversando aqui, parece que não vai adiantar não, né? Só vou Não, aumentar mais não. a dívida, né? Por isso que a gente não recebe aumento, né? Porque não sabe pedir mesmo. Agora Sim. eu tô visualizando essa verdade bíblica aqui. Cara, vamos lá. Quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, Deus nos irritou e dá para ele a sabedoria. Uhum. Não só para administrar o seu povo, mas também ajudar os povos vizinhos, né? A sabedoria de Salomão, ele fazia os povos ir até Jerusalém ali para conversar com ele e aprender mais com ele. O ganhar dinheiro é um mal do ser humano. Quando Jesus vai passar junto com Pedro de uma cidade para outra, tinha que cobrar imposto. Jesus fala para Pedro, vai lá pescar e tem as dracmas para a gente pagar aqui o César, o meu e o seu. Deus sempre manda um milagre. Quando a gente está numa fase difícil, a gente se apega a Deus, se agarra a Deus. Marcelo falou algo interessante. Se está com a dívida no Serasa, se você não vigiar, você vai voltar para o Serasa novamente. Sim. Então, o dinheiro não é o quanto você ganha, é quanto você administra. Sim, a Se forma, fiar no pouco, que Deus te colocará no muito. Como que eu vou ser fiel a Deus um pouco, a parte administrativa, financeira do meu lar, se um dia Deus me der muito dinheiro, se no pouco eu estou quebrado, imagina no muito. Porque eu também entender que meu recurso abençoa famílias também. Então, eu vou na padaria, tem família trabalhando, eu vou num lugar, vou comprar uma roupa, tem alguém trabalhando. Então, o meu recurso não é só para minha família, é para abençoar famílias vizinhas. Se no pouco eu não sou fiel ao que Deus me ensinou, Deus não vai me colocar no muito nunca. Porque eu vou querer muito mais e o dia só para o meu coração eu esqueço de Deus. Sim. Aí começa a ter o afastamento. É. E às vezes, né, Tiago, não é nem só essa... Eu entendo que essa questão espiritual é importantíssima, Sim. porque eu também faço essa leitura, que a gente vai ganhando muito e muitas vezes essa nossa oração reflete o ídolo que a gente tem no coração, né, do dinheiro. Mas para além disso, é não saber administrar o pouco que tem. Sim. Se colocar muito, você só vai fazer besteiras maiores, vamos dizer assim, né? Vou dar só um exemplo aqui rápido. Hoje, eu não consigo comprar um carro importado esses de milhões, porque eu não tenho recurso, não tenho nada. Mas eu posso comprar um carrinho popular que eu não preciso, mas vou lá trocando, né? Sim. O que eu penso? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer isso com um carro muito mais caro, né? Pra lascar ainda mais. Então, assim, eu vejo muito como uma falta de tato e por isso que Deus não abençoa. Sim. Vou fazer uma pergunta. Um carro importado e um carro popular, não te leva ao mesmo lugar? Sim, sem dúvida, leva. Se eu tenho um recurso para comprar um popular e eu atendo a minha família, então, quando eu estou financeiramente bem, tudo vai bem. Sim. Principalmente espiritual. Sim, sem dúvida. Eu vou lá, dou um passo com a perna, compro um carro importado. Porque meu amigo tem, eu ganho a mesma coisa que ele, eu vou conseguir manter. Só que a vida dele é solteira, eu sou casado. Exatamente. A Bíblia fala isso, né? Que a gente, principalmente na questão financeira, pede para satisfazer os nossos desejos, né? E é bem nesse sentido mesmo. Você vai fazer para essa... E é satisfazer um desejo que às vezes não é legítimo. Vai revelar onde está o nosso coração, que é exatamente o que você falou, né? Poxa, eu preciso de um carro. Pô, legal, precisa mesmo, né? Às vezes tem criança, levar na escola e tal, tudo não sei o quê. Mas você tem carro de 100 mil, você tem carro de 5 milhões, né? Sim. Qual que você pode comprar que não vai te fazer falta em casa? Exatamente. E para administrar, né? A gente falou do financiamento, né, Marcela? E agora falou do carro. E eu fiquei pensativo aqui nesse sentido, né? Que às vezes não é nem não ter o dinheiro para comprar as coisas, mas é você fazer de maneira atropelada, né? Porque às vezes você tem um dinheiro para comprar um carro de 5 milhões, mas você de repente não põe na balança o quanto que você vai precisar para manter aquele carro, né? Exatamente. Imposto, um carro de 5 milhões não gasta pouco de gasolina. Não gasta pouco. Exatamente. Não tem carro Seguro, econômico IPVA. não tem carro econômico de 5 milhões. Não tem. A mesma coisa de imóveis, né? Que às vezes é uma coisa que você olha e fala assim, poxa, eu vou comprar um apartamento maior para minha família. Cara, mas será que você vai conseguir depois administrar isso? E de repente pode até ter o dinheiro, né? Então, Zeca, você vê, o mercado imobiliário ele teve uma grande sacada, né? Que agora são esses imóveis pequenos, Sim.
né, que você Sim. compra relativamente, não que seja barato, tá caríssimo, né? Tá, o metro quadrado hoje Metro quadrado tá caríssimo, mas absurdo. assim, tá mais acessível para as pessoas. Isso, porque o imóvel diminuiu. Isso. Aí a pessoa, pronto, agora eu saí do aluguel, tenho meu imóvel. Não, mas você está pagando condomínio, irmão, porque agora você está morando num prédio. E você vai pagar um condomínio. E o mercado imobiliário sacou isso, né? Agora o novo aluguel é o condomínio. Então você está preso do mesmo jeito. E aí a pessoa esquece, porque eu tenho a prestação do imóvel, pô, legal, é a prestação do imóvel, tá, irmão? Você tem a prestação do condomínio, tem o valor do condomínio mensal, que é volátil, você vai ter o IPTU, enfim, tem todas essas despesas. Mesma coisa, eu vou comprar um carro. Pô, eu comprei um carro de 100 mil, tá, mas quanto você vai pagar de IPVA? 4%. E de seguro? De seguro é mais 6%. Sim. Então, por ano, esse carro vai te custar, fora só dessas taxas, mais 10, 12 mil por ano. Sem se você parcelou, né? Fora a parcela desse carro, despesa com combustível, estacionamento, mecânico, enfim. Multa, né? Multa. Já pode pôr a multa na conta. Pode pôr a multa na conta. Pode pôr. Caramba. E essa fragilidade, né? Das pessoas pararem. Não, deixa eu ver o custo total disso aqui dentro do meu orçamento. Então, de repente, aquela parcela, principalmente financiamento hoje, é 60 meses, 5 anos, imóvel, até 200, 320, 420 meses um imóvel. 30, 35 né? anos. Sim. Então, assim, a parcela cabe no teu bolso hoje? Cabe. Mas, de repente, essa parcela não cabe para a tua vida, no longo prazo. Tem que pensar nisso. Ô Marcelo, é mais difícil a pessoa se conscientizar com essas coisas grandes ou o problema são as coisas pequenas mesmo? Porque, assim, uma coisa é você pegar você vê lá no seu orçamento, uma parcela de R$ 1.500, vai. Outra coisa é você ver uma parcela de R$ 50, né? O que dá mais problema, o valor grande ou o pequeno? O valor grande, geralmente, ele está agregado a um bem maior. E você não quer, por orgulho até mesmo, você não quer perder aquele bem maior. Então, você vai fazer das tripas ao coração aí para pagar aquela parcela maior. Mas o que mina a pessoa de conseguir pagar aquela parcela maior são as parcelas menores. Tá. Porque é assim, Zeca, olha só. Eu tenho um salário de R$ 10 mil. Aí eu assumi uma prestação de um veículo de 2 mil por mês. Então, automaticamente, eu já tenho que pegar o meu orçamento para o mês que vem e entender o seguinte, olha, a partir do mês que vem, eu não tenho mais 10 mil reais para gastar. São 8, Eu tenho 8, então eu tenho que recuar, diminuir meu padrão de vida para pagar aqueles 2 mil e ainda tem que sobrar grana para eu fazer uma reserva estratégica. Porque se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu tenho dinheiro guardado para suprir aquela parcela de 2 mil que eu assumi num financiamento de veículo. Porque senão, busca apreensão na cabeça, né? Vai lá, perde tudo que pagou. Mas as pessoas fazem isso? Não. Não fazem. É muito raro. Não faz. E é aí que começa a se enrolar financeiramente. Muito raro, é muito difícil. Eu entendo que é de fato uma construção mesmo. Você precisa ir moldando a sua visão sobre dinheiro, sobre a dinâmica financeira. E aqui, Marcelo, se eu estiver enganado, você até me corrige. Nós estamos falando aqui, não é nem do cara se tornar um especialista em investimento, né? Nós estamos falando de uma reserva. Quando você fala de uma reserva, é colocar numa poupança mesmo. Poupança também não, né, Zeca? Não? Aí força. Aí força, lá, né? Ver, então. Mas tem outros tipos de investimento. Aí já é a praia do pastor Tiago, né? Como eu falei, eu só tiro da UTI. Eu tiro da UTI, volto a respirar, aí eu jogo pro pastor Tiago aí, que é a praia dele. E ajuda a melhorar. Te pega na mão. Poupança nada, esquece poupança. Não. Paga muito pouco. Você tem os produtos, CDB, você tem fundo. CDB, tá bom. Né? Então paga pra você buscar Selic. Então, tem outros produtos mais interessantes. E com liquidez, né? Sim, que é talvez o que afasta mais o pessoal dos investimentos. Isso. Produtos seguros, com liquidez diária, que não expõe a risco e que pagam o dobro da poupança. Rapaz, aí já demos uma aula aí, eu já anotei tudo aqui, ó. Acabando o programa, já vou sentar lá com meus amigos. Primeiro eu vou sair da UTI, depois eu vou melhorar aí, vou pra academia. Primeiro eu saio da UTI, depois eu vou pra academia. Isso. Acho que é mais ou menos isso, aí, não é? É isso aí.
Rapaz, recupera a saúde e depois cresce. Amém, ó, que benção, boa. Tiago, nós estamos caminhando para o final do programa, passa muito rápido, mas eu queria só aproveitar o nosso momento que você deixasse uma aplicação disso que a gente falou para quem nos assiste, de repente passa por dificuldade, né? Deixasse realmente uma mensagem para quem nos acompanha aí, por favor. Amém. Sempre falando de José, como o Marcelo citou, ele passou por umas fases difíceis, né? E Deus honrou a vida dele por perseverança, por oração e pela capacidade de José. Então, você tem a oração a seu favor, você tem um Deus que vai mover o mundo por você, mas precisa se capacitar, precisa ler, você precisa poupar, olhar os gastos mínimos, né? Como o Marcelo disse aqui, esses valores mínimos minam a sua receita. Converse com sua esposa, deixe o orgulho de lado, não seja soberbo, senta com a sua família ali, olha, a esposa tá assim, vamos sentar, vamos reaver esses custos aqui. Eu creio que Deus vai fazer um milagre sobre a sua casa. Quando nós reconhecemos que nós somos em Deus e temos um coração focado no Senhor, Deus começa a agir a nosso favor. O primeiro passo é senta com a família, mostra os custos, mostra que está excedendo o valor patrimonial. Depois disso, coloque oração e comece a agir. E você vai ver o milagre de Deus sobre a sua casa. Amém. Amém. Tiago, obrigado pelo carinho, abençoe. Prazer te conhecer. Só para reforçar com você que nos assiste, o contato do pastor Tiago, eu sou à disposição, tá? No nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, chega por lá. Eu já vou depois mandar uma mensagem também, porque fiquei interessado em crescer e acho que é fundamental. Amém. Não só nesse aspecto individual, mas de repente se você quiser montar aí um grupo na sua igreja, de repente uma palestra, bom, os nossos irmãos estão aí para abençoar também a vida aí da turma, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Agradeço. Marcelo, 2 minutinhos também, queria que, antes da gente encerrar, você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, por favor. Eu gostaria de deixar 2 versículos. Provérbios 21:20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. E Deuteronômio 28:13. O Senhor Deus fará com que vocês fiquem no primeiro lugar e não no último. E vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Então veja, Deus tem uma promessa de prosperidade para a vida de todos nós. Uhum. A questão é, como que eu estou lidando com os recursos que Deus me deu? Eu estou lidando com sabedoria? Porque se eu estou sendo insensato, eu não vou desfrutar de toda essa prosperidade que Deus nos promete. Sim. Eu tenho amigos que não são cristãos e eles falam... É muito comum eles falarem para mim o seguinte, né? Nossa, mas vocês falam muito de viver assim, né? Com pouca coisa, com escassez e tal. Eu falo, não. Eu costumo citar esses 2 versículos. Não, o meu Deus é um Deus de promessa, é um Deus de prosperidade. A questão é, as pessoas não sabem desfrutar da prosperidade, sim. Que é a promessa que Deus tem para a nossa vida. Perfeito. Foi aquilo que a gente falou do conhecimento mesmo, de administrar bem, se tiver pouco, o pouco, se tiver muito, o muito. Mas se não administrar bem o pouco, dificilmente vai estar no muito. Vai se tornar escravo. Exatamente. Marcelo, obrigado, Eu agradeço, pelo carinho. Zé. Foi um privilégio recebê-lo aqui no Vejam Só. Privilégio é meu. Como o irmão falou logo no começo, né, realmente já esteve aqui em outros programas da HIT, mas aqui no Vejam Só é a primeira vez. Primeira vez. Então, espero te encontrar outras vezes aqui, que eu gostei muito do nosso papo. Uma alegria. E tenho certeza que é uma área que os nossos telespectadores vão comentar bastante, tá bom? O contato do Marcelo também é à sua disposição. Fique à vontade para conhecer melhor o trabalho dele e para, obviamente, absorver conhecimento que é fundamental, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Colocar na tela rapidinho o resultado da nossa enquete para a gente encerrar. E a gente perguntou lá para você no Instagram o que o dinheiro é. E 90% dos nossos internautas falaram que o dinheiro é uma bênção, quando bem administrado. Agora o que a gente tinha que fazer é perguntar para esses 90% se eles estão administrando bem, né? Talvez essa seja a questão. 6% falaram que é um risco constante e 4% estão lá no não sei, né? Do tema difícil de lidar. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho dessa interação e obrigado a você pela audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.